pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do EducaPE. Eu sou Yara Rocha e hoje a gente tem a nossa aula de artes e o assunto hoje vai ser dança. Muito bom, né? Quem gosta de dançar hoje vai se esbaldar, tá? Então, olha, nossa aula vai falar um pouco sobre interpretação da dança, vai falar a questão dos movimentos, a gente vai falar sobre break. Então vai ser muito legal. Quem gosta de dança vai ficar muito feliz com essa aula. Vamos em frente? Então, acompanhem comigo a leitura do telão. Vamos lá. Identificação da relação entre os movimentos e a interpretação na dança. Essa é a nossa aula 14 do segundo ano do ensino médio. Vamos lá. Bom, o que vamos aprender hoje? Estabelecer relações entre as diferentes performances em dança de forma crítica e não linear. E aí a gente está vendo 3 tipos de dança, né? A gente tem o balé, a gente tem a dança moderna, a gente tem o break, estão aí representados e a gente vai ver esses movimentos dessas modalidades de dança acontecendo para poder entender que esses movimentos também nos darão a possibilidade da interpretação da dança e a gente consegue perceber que o movimento faz a gente ter emoção, que é o que a dança faz. Vamos lá, olhando mais uma vez a tela. Acompanhem comigo. Movimento na dança. Primeiro a gente vai ver os movimentos para ver as interpretações. O corpo fala, se comunica através dos movimentos. Segundo Rudolf Laban, teórico e educador de dança, um dos maiores nomes da dança do século XX, ao estudar os movimentos corporais, ele os classificou assim. Os movimentos corporais eles podem ser dentro da quinesfera, daqui a pouco eu vou explicar o que é. Os movimentos podem ser em torno do seu próprio eixo. Os movimentos eles têm o seu fluxo natural. Eles podem representar um peso. Os movimentos podem ser em giros e rolamentos e também saltos. Então, dentro da movimentação da dança, a gente vai encontrar esses elementos. E aí, eu queria que vocês observassem agora Rudolf Laban dentro da quinesfera. Na realidade, é um sólido geométrico que ele utilizou para que seus estudantes conseguissem imaginar-se dentro desse sólido geométrico e aí pudesse se movimentar dentro desse sólido geométrico. Então, os vértices de cada um desses sólidos geométricos indicam a direção, o sentido em que esses movimentos iam acontecer. E aí ajudou bastante para que eles pudessem entender o seu próprio corpo dentro do movimento que eles estariam fazendo e aí ter um espaço, que é outro elemento importante da dança, para eles poderem se movimentar. Então, ele foi muito importante nesse sentido, tá? Uma curiosidade, Rudolf Laban, além de ser um estudioso de dança, ele era arquiteto. Então, ele era, na realidade, um estudioso do movimento humano e também conseguia perceber os espaços onde esse ser humano pudesse vivenciar, pudesse viver e pudesse se movimentar nesse espaço, né? Então, assim, a contribuição de Rudolf Laban foi muito importante para os futuros pesquisadores de dança. Outro elemento vai ser o peso, tá? Então, como é que seria isso, professora? Vocês podem perguntar. Bom, na realidade, o peso é a qualidade de movimento que refere-se às mudanças de força utilizadas pelo corpo ao movimentar-se. Esse peso pode ser passivo, pode ser ativo, pode dar a sensação de leveza, a sensação de algo pesado e também de transferência de peso, contrapeso e suas graduações. Então aí a gente vê uma bailarina com a ponta de pé, né, de ponta de pé, e aí apesar dela estar fazendo um esforço tremendo para poder fazer esse movimento, mas quem está olhando ela fazer tem uma sensação de leveza. Então ela transmite uma sensação de ausência de peso, tá? Então, a bailarina, ela representa o peso leve. Temos também o peso pesado, que é justamente representado por esse conjunto
esse grupo de bailarinas que está aí. Uma está agachada e as outras estão por cima dela. Quem observa tem uma sensação que algo está muito pesado, que está muito denso, porque exige uma carga maior de forças para ser executado, tá? O contrapeso, como vocês estão vendo aí na imagem. De forma que um bailarino está ajudando ao outro a se manter em pé. Quando os dois ou mais dançarinos estão desequilibrados e necessitam do apoio mútuo para restabelecer o equilíbrio. Com certeza, se um soltar o outro vai cair, porque o centro de gravidade deles está de uma forma que só vai acontecer eles permanecerem em pé se estiverem juntos, tá? E em palavras mais simples, nenhum dos envolvidos ficaria de pé se não houvesse o outro, como eu acabei de falar. Certo? Existem os outros movimentos que seriam os rolamentos, que na realidade é uma técnica que consiste em executar um movimento circular com o eixo no abdômen. Então ele vai rolar, né, tendo o abdômen como um eixo, e aí ele vai se movimentar e vai rolar. Isso também é muito utilizado nas artes marciais, tá, gente? Como aprender a cair e tudo mais, aí o atleta ele consegue fazer esses rolamentos também. Eixo, também conhecidos como pirueta, olha lá, pivôs, voltas, e significam girar sobre uma ou duas pernas. Podem também ser executados com os joelhos, sustentando o corpo, e são também realizados com saltos. Muito utilizado também no balé, nos movimentos do balé clássico e da arte contemporânea, do bailado contemporâneo, né? E assim, as pessoas elas têm uma sensação estética, né, quando visualiza também de leveza, porque muitas vezes elas dão piruetas em seu próprio eixo e caem, né, de uma forma muito bonita, esteticamente muito legal de ver. Tem os saltos, utilizando eixos verticais e horizontais. Os saltos ou pulos são movimentos que deixam o corpo temporariamente sem suporte, ou seja, nada embaixo dos pés, né? Houve uma elevação dos pés e aí você pode elevar os pés abrindo escala, você pode elevar, dar um pulo e as pernas ficarem rígidas, e também pode se encolher as pernas. Então, de uma forma livre, é um movimento mais livre. Ocorre quando o corpo fica suspenso no ar, perdendo o contato com o chão ou outra base de sustentação que o corpo se apoie, tá? Temos também o fluxo. O que seria o fluxo? É a qualidade de movimento que refere à tensão muscular, com a qual se deixa fluir o movimento. Então, fluência contínua e ininterrupta e seus graus de tensão. E aí a gente tem um movimento da dança contemporânea, né, que vocês estão visualizando aí, esses dois bailarinos. E temos também um movimento do breaking, que é a dança de rua, que faz parte do movimento hip hop, né? E aí essa jovem está apoiada com um dos braços no chão e as pernas e o outro braço elevados. Então, existe na realidade uma tensão muscular muito elevada nesses dois exemplos que a gente está vendo aí, né? Mas isso aqui é o fluxo, tá? Porque deve haver essa extensão muscular para poder dar continuidade a outro movimento e o movimento acontecer dessa forma fluida. Bom, a gente vai ver agora os 7 principais movimentos do break, certo? O primeiro é o footwork, que são movimentos com os pés, geralmente no solo e apoiados em uma das mãos. E a pessoa fica com a mão apoiada no chão e começa a chutar o ar e girar, né, a partir do eixo que se apoia na mão, nos braços, no caso. E aí, gente, esse movimento é muito conhecido no breaking. Quem dança break certamente vai identificar que ele é muito importante, tá? Temos o floor rock,
que também é um movimento de solo. E aí tem um vídeo que vocês podem linkar nele e visualizar esse jovem fazendo vários movimentos. Existem várias variações, né? Muitas variações do Flu Rock. E aí, basicamente ele fica com as costas apoiadas no chão, e aí os braços, as pernas fazem movimentos que vão dar a expressividade, né, da dança do break. Então, linkem lá, vocês não vão se arrepender, muito legal esse vídeo, tá? O outro movimento é o Top Rock, que é um conjunto de movimentos mais fáceis na posição em pé. Então, o dançarino, ele vai fazer meio que um sapateado mais livre, né? Onde ele abre as pernas, cruza as pernas e os braços também, o corpo todo se movimenta, só que ele vai fazer isso em pé, enquanto que os outros que a gente viu eram um solo. Tem os freeze, que é onde quando uma dança, o bailarino está lá dançando e de repente ele congela, como vocês estão vendo agora, ele começa a dançar, ó, reparem, começa a dançar, se movimentar e de repente ele congela. E aí vai acontecer um outro movimento, né? Então, é muito utilizado no fim de dança, tá? Temos também os drops. O que seriam os drops? São os movimentos de transição. Então, você vê que ela levanta, né? Ela cai, ó, ela vai cair, caiu, deu um rolamento e se levantou. Então, esse movimento aí é conhecido como drops. Então, percebam que esses movimentos são extremamente expressivos. E através dessa expressividade, existe também a interpretação que está ali envolvida, né? E a gente consegue perceber, né, se eles estão passando uma emoção ou não. Então, existe essa relação aí muito grande do movimento com a interpretação. Tem o suicide, onde quem dança finge cair, né? E perdeu o controle do corpo. Então, perceba, ó. Ele começou a dançar, aí de repente ele começa opa, cai, não cai, mas é outro movimento bem expressivo também do break. Tem o power moves, que são movimentos giratórios no solo, também com muita energia, geralmente apoiam-se no chão com ombros e cabeça. Então vocês observem aí, né? E esse movimento aí, a gente sente uma certa dor, mas quem está preparado para isso consegue realmente fazer bem feito. Gente, existem competições, né, de break, como eu falei logo no início, né, o movimento hip hop foi justamente para que acontecesse essas competições não em questão de briga, de violência, mas sim de dança. Então, quem se apresentar melhor, quem se expressar melhor através desses movimentos que a gente está vendo aqui, ganha a disputa. Enfim, bom, né? Bom, a interpretação da dança. Eu estava falando antes sobre a questão da interpretação da dança, então a gente vai visualizar agora o que é, tá? É a forma individual de cada um ao expressar o movimento do seu corpo na dança. Tem a ver com a emoção, ao sentir seu corpo se movimentando no ritmo da música. Então você sente a música acontecer. Ao sentir a música, ao ouvir a música, você tem a sensação e tem o desejo de se movimentar. Isso acontece muito na dança contemporânea, na dança moderna e contemporânea, né? Não existe, vamos dizer assim, uma coreografia que tem que ser aquela coreografia, né? Como no balé clássico, que é uma coisa mais existente com relação a isso. Porém, na dança contemporânea, os movimentos eles são mais soltos, são mais livres, né? E existe uma leveza muito grande, né, nesses movimentos da dança contemporânea e da dança moderna. Porém, eu queria que vocês observassem essa pessoa que está aí na tela. Vejam, observem. É uma pessoa que ela está toda recolhida, né? O corpo está todo encolhido, as mãos estão sobre a cabeça, os joelhos também recolhidos, o corpo está todo contorcido, e os músculos estão todos contraídos. Dá uma sensação de que esteja com medo, né? Que esteja sentindo alguma dor. Então essa expressividade, que certamente ele está escutando uma música, e essa música fez ele se emocionar e fazer esse movimento acontecer.
Então, essa expressividade é justamente a interpretação que o artista faz. E as pessoas que estão observando isso também estão fazendo a sua interpretação, porque o corpo vai falar sem dar uma palavra. Incrível, né? Então, uma diretora de ateliê, a diretora do ateliê da dança, né, contemporânea, que é um local que se dança, né? Então diz o seguinte: não basta só a dança, só a movimentação. Eu sempre gostei de misturar um pouco da dança com a interpretação, com o teatro. Tem o objetivo de mexer, de instigar a curiosidade do público, né? Então, na verdade, quando existe essa interpretação, o público se envolve, né? Aquilo que ele está visualizando, ele começa a sentir também, a se emocionar. Eu já fui a várias apresentações de dança que quando as pessoas, os dançarinos começam a se envolver, né, começam a dançar e expressar o seu corpo, a pessoa não deu uma só palavra, mas ela está ali passando uma emoção. Então, isso aqui é a interpretação, entendem? Muito bem, quando vocês forem fazer agora as suas próximas apresentações de dança, vejam, estudem, percebam esses movimentos que podem acontecer de contorcer o corpo, da expressividade do rosto. Isso vai dar uma ideia de interpretação muito bonita e vai passar aquilo que você realmente está sentindo naquele momento, tá? Fica a dica. Bom, o francês François Dessalles, né, ele acreditava que cada movimento corresponde a uma emoção. Afirma que uma coreografia que deseja expressar a verdade dos sentimentos deve levar em conta as reações do corpo em determinadas emoções. Aí a gente vê uma jovem que está apoiando o seu braço no chão e os pés. E ela está com a mão na cabeça, expressando algum sentimento. Essa é a dança moderna, né? Então, a dança moderna, ela se preocupa mais em desenvolver a consciência corporal dos bailarinos. As coreografias interagem aos seus movimentos, as emoções dos intérpretes, como vocês estão percebendo aí. Então, o movimento que ela faz dá a interpretação de que ela está sentindo alguma coisa, que ela está emocionada e também emociona quem está vendo. Bom, existem as danças milenares. Essas danças milenares são aquelas que são mais antigas, né? E aí nós temos o balé clássico, que vai surgir no período do romantismo, lá no século XVIII, tá? Então, o termo romantismo é absorvido pelo balé, que até aquela época falava de histórias de fadas, de bruxas e feiticeiras. Procurou recuperar a harmonia entre o homem e o mundo. E é nessa época, no século XVIII, que os bailarinos começam a usar sapatilhas, completando a revolução do balé. Tá? E aí a gente tem uma dançarina chamada Anna Pavlova, de 1920, acompanhada do seu partner, né? Acompanhada do companheiro de dança. E eles estão numa evolução, né? Característica do balé clássico, onde ela fica com a ponta de pé, apenas um pé apoiado no chão, e o outro elevado e os braços também. Então, é algo bem característico do balé clássico. O corpo está tensionado, né? Então, ela está ereto. Então, existe uma tensão, apesar de transmitir para a gente uma certa leveza. E aí, as sapatilhas, né? Que as bailarinas do balé clássico utilizam e faz parte, né, das coreografias que elas executam. E aí, falando em balé clássico, né, temos aí um clássico chamado Lago dos Cisnes. Então, conta uma história, né, todos esses balés, eles sempre estão contando algumas histórias. Encenada em 4 atos, a peça conta a história de uma princesa Odete, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro von Rothbach, vivendo em torno de um lago, formado pelas lágrimas da sua mãe. Durante o dia, Odete se mantém em condição animal, se revelando humana somente por algumas horas à noite,
que é quando o príncipe a vê e começa a dançar com ela. Gente, incrivelmente, essa peça é muito linda. Se vocês puderem assistir, aí tem um link, né? Ela tem 1 hora e um pouquinho, mas vale muito a pena porque, apesar de ser o balé clássico, a gente acha que não tem expressividade, tem demais, gente. Muito legal, né? Além da movimentação do balé, existe a pantomima, né? Que os bailarinos eles começam a interpretar e a gente começa a entender a história sem ao menos eles darem uma palavra. Simplesmente lindo. Visualizem, vocês vão gostar. E aí a gente tem a dança moderna de Isadora Duncan, né? Que é outra coreógrafa muito importante dos Estados Unidos, que vai encontrar na União Soviética um local importante para ela trabalhar, né? A abertura para ela trabalhar. Isso vai acontecer lá no século XIX, gente. E ela faz, né, uso da livre expressão. Seus movimentos eram espontâneos, mas não ausentes de técnica. Buscou inspiração na natureza, inovou na forma de apresentação com roupas largas e pés descalços. A livre expressão do bailarino era mais importante para essa pesquisadora e coreógrafa e dançarina Isadora Duncan, tá? E aí, mais uma vez, tem um link para que vocês acessem justamente a história de Isadora Duncan e como ela fez a revolução no balé, na dança moderna, tá, pessoal? Com essa questão da livre expressão, a questão das roupas, que não tem mais aquela coisa colada, naquele colã do balé clássico, e aí as roupas são mais soltas e ela se livra das sapatilhas. E a dança, ela é descalça. Muito inovador isso, ó. Então, ó, também além dela, existe outra coreógrafa muito importante chamada Martha Graham, que nos Estados Unidos, na década de 50, ela vai criar também uma nova maneira de dançar, né? E aí, ela não vai fazer uma dependência da música. A música, independente da música que está rolando, ela vai se expressar de uma forma também super livre, baseando-se principalmente nos sentimentos que qualquer som pode provocar. Abrindo espaço para todas as possibilidades da dança. Revolucionou a dança moderna, tá? E o impacto que a dança de Martha Graham fez para a história, né, da dança moderna foi comparado ao que Pablo Picasso fez nas artes plásticas, que Stravinsky, que foi um músico, fez na música, e que Frank Lloyd Wright, que foi um arquiteto muito importante, também fez na arquitetura. Então vejam que cada um, né, na sua arte, vai fazer as transformações e as mudanças que existem, né? Bom, aí a gente vai ver os movimentos de interpretação também de Martha Graham, que a gente acabou de visualizar, mas aí a gente vai ver que o método de dança dela dava ênfase à expressividade dos sentimentos na montagem da coreografia. Sua inspiração eram os problemas sociais, como os efeitos das guerras, por exemplo. E aí a atriz e dançarina Pejur Chien-Pot, ela vai representar Nossa Senhora das Dores, que foi uma interpretação de Martha Graham, que fez há um tempo atrás. E a dança moderna, para finalizar, né? Ainda a dança moderna é uma negação da formalidade do balé, né? Então a gente vê aí Flash Dance, né? Que é uma apresentação do vídeo e vocês depois podem ligar para ver também essa jovem aí, tá? Para terminar, gente, temos a dança contemporânea, que vai se basear na dança moderna, mas ela vai acontecer mais na década de 70 e é o pontapé inicial da quebra da hegemonia do balé clássico. Outro link para vocês acessarem aí para visualizarem como é que a dança contemporânea se comporta, tá? Muito bem, outra dica importante aí é o espetáculo de dança da Deborah Cook, tá? Então vocês podem linkar para ver. Então na aula de hoje, vimos o seguinte: identificamos a relação entre os movimentos e a interpretação na dança, estudo dos movimentos desenvolvido por Rudolf Laban, que foram os giros, os eixos, a kinesfera, o rolamento, os saltos, os movimentos do break, e aí a gente viu toda aquela movimentação do break.
E estabelecemos também a relação entre as diferentes performances da dança. E aí a gente viu a diferença da dança clássica, da dança moderna e da dança contemporânea, tá? E aí, gostaram da aula de hoje? Espero que tenham gostado. E aí, o assunto de dança ainda não acabou. Muita coisa ainda a ouvir. Não percam a nossa próxima aula, tá certo? Pessoal, agradeço demais a presença de todos e linkem naqueles vídeos para não perder nada e aí fazer uma revisão, tá? No Enem, vocês vão conseguir, né? Certamente, pode ser que caia alguma questão de dança e se vocês estiverem revisando essa aula, vocês conseguirão, com certeza, fazer com que essa audição, né, essa visualização do vídeo possa trazer coisas boas para vocês. E assim vocês poderem tirar notas boas no Enem e também para a vida de vocês, gente. Porque dança, a arte, ela faz a gente ser quem a gente é. Um beijo para vocês. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.